Evangelho segundo João, capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de João, um pouquinho antes de Atos dos Apóstolos. Capítulo 21, versículo 15, 16 e 17. Irmãos, acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe o Senhor: apacenta as minhas ovelhas. Disse terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Os irmãos podem tomar seus assentos. Este é um diálogo muito conhecido da Bíblia Sagrada, que muitos irmãos conhecem, muitos irmãos já leram, muitos já se ouviu pregar sobre esse diálogo. Um diálogo que é entre Jesus e o apóstolo Pedro, um diálogo em que se repete uma mesma pergunta por 3 vezes, Jesus indagando, Jesus perguntando a Pedro se Pedro o amava, e em todas as vezes Pedro com a mesma resposta dizendo: Senhor, eu te amo. Todas as 3 vezes, Jesus fazendo uma mesma orientação a Pedro, dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Para nós entendermos como se chegou a esse diálogo entre Jesus e o apóstolo Pedro, nós precisamos entender o que aconteceu um pouquinho antes. Eu sempre digo para os irmãos que nenhum texto da Bíblia ele pode ser tirado do seu contexto. Às vezes, eu sou meio crítico, um pouco crítico quanto a teologia sistemática, em que se pega alguns versículos de algumas partes da Bíblia para se comprovar, algum ponto de vista. Eu já gosto de entender tudo o que está acontecendo, porque se a gente ler somente esse diálogo entre Jesus e Pedro, nesses 3 versículos, a gente não consegue captar a mensagem inteira que Jesus queria passar para Pedro. O porquê que Jesus começa a perguntar para Pedro se Pedro o amava, o porquê desta conversa, porquê que Jesus inicia essa conversa. Pois muito bem, no início do capítulo 21, João vai nos narrar a chamada pesca maravilhosa. E João vai começar o capítulo 21 dizendo que já era a 3ª vez que Jesus se apresentava aos seus discípulos depois de haver ressuscitado. Ou seja, neste ponto da história, Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, Jesus já estava com o corpo glorificado e os discípulos estavam passando por um momento, digamos assim, de um tanto de incerteza a respeito do futuro, a respeito do amanhã, a respeito do que seria da vida deles. Porque, afinal de contas, esses discípulos que estavam com Jesus desde o início do ministério de Jesus eram aqueles que tinham largado tudo para seguir Jesus. O próprio apóstolo Pedro, ele tinha largado a sua família, ele tinha largado a sua esposa, ele tinha largado os seus afazeres, ele tinha largado a sua profissão para seguir Jesus. Da mesma maneira, João, Tiago, Mateus e todos eles largaram a sua profissão, largaram a sua vida, digamos que deram uma pausa na sua vida e nos seus compromissos para seguir Jesus, para serem discípulos de Jesus.
para obedecerem a um chamado que Jesus havia feito a eles. Se os irmãos lembrarem, lá no início dos evangelhos, se nós lermos ali, segundo Mateus e segundo Lucas, nós vamos ver que quando Jesus chama Pedro, quando Jesus chama Tiago, quando Jesus chama João, eles estavam pescando, eles estavam terminando a sua tarefa, eles estavam limpando as redes, quando Jesus passa por eles e convida eles, dizendo: vocês vêm e me seguem, e eu farei de vocês pescadores de homens. Pois eles deixaram tudo e ficaram em torno de Jesus durante 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio, seguindo Jesus, aprendendo de Jesus, vendo os milagres de Jesus, vendo tudo que Jesus fazia. E quando chega a este ponto da história, que eu já falei para os irmãos, Jesus já havia ressuscitado, e depois que Jesus morre, acontece ali todo aquele, digamos assim, aquele ato de medo, de pânico que os discípulos de Jesus tiveram. Antes de Jesus morrer, o próprio apóstolo Pedro nega Jesus 3 vezes. E a Bíblia nos diz que quando Jesus foi pendurado na cruz, os discípulos se dispersaram. Os discípulos fugiram, se esconderam, ficaram com medo. Quando eles têm um primeiro encontro com Jesus, após Jesus ter ressuscitado, um dos primeiros encontros que eles têm com Jesus, eles estavam dentro de uma casa, com a janela e as portas fechadas, com tudo trancado, porque eles estavam com medo do que poderia acontecer com eles. E dentro deste quadro de incerteza, dentro deste quadro em que eles não sabiam do dia de amanhã, a Bíblia nos diz que estava Pedro reunido com alguns discípulos, e Pedro resolveu ir pescar. Pedro resolveu voltar à sua antiga profissão. Pedro resolveu voltar à pesca, e a Bíblia nos diz que Pedro, ele vai pescar, e aqueles discípulos que estavam ali junto com Pedro, vão juntamente com Pedro pescar. E a Bíblia nos fala que Pedro e aqueles discípulos, havendo pescado a noite inteira, não haviam apanhado nada, não tinham conseguido pescar nenhum peixe. E irmãos, esta palavra me chama a atenção, e este início do capítulo 21, ele me chama a atenção, porque a pesca era a vocação profissional de Pedro. De repente, o que Pedro mais sabia fazer era pescar. O que Pedro mais tinha experiência na vida dele era pescar. Era a vocação de Pedro, era a maneira que ele ganhava o seu sustento, era a maneira que ele sustentava a sua família. Ele estava acostumado a pescar, ele estava acostumado a tirar os peixes do mar há muitos anos. Só que depois de ter um encontro com Jesus, depois de largar tudo para seguir Jesus, em um momento de incerteza, ele volta a pescar, ele volta a fazer aquilo que era a vocação profissional dele. E a Bíblia nos diz que dá tudo errado. Eles passam uma noite pescando, e não estava ali somente Pedro, estava ali também João, estava ali também Tiago, homens que também eram acostumados a pescar, eram acostumados com a pesca. E a Bíblia vai nos dizer que, tendo trabalhado a noite inteira, não apanharam nada. Mas como que homens que tinham uma vocação para a pesca, em um certo dia vão pescar e não apanham nada, não conseguem nada, passam a noite inteira pescando e nem um peixe sequer? E a Bíblia nos diz que quando eles já estavam cansados, quando eles já estavam sobrecarregados, quando eles já estavam desistindo da pesca, Jesus chega na praia, Jesus chega à beira da água. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, da beira da água, Jesus dali da praia, Jesus se direciona a eles e diz: filhos, não apanhaste nada, não pescaste nada, vocês têm aí alguma coisa para comer? E a resposta deles é: trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. Claro, os discípulos, sem ainda reconhecer que era Jesus que falava com eles, eles dizem: Senhor, nós não conseguimos apanhar peixe nenhum, nós não conseguimos pegar nada. Jesus então dá uma ordem para eles.
E Jesus diz para eles: joguem a rede para o outro lado. Ou se os irmãos lerem o texto, vocês vão ver Jesus dizendo: joguem a rede para o lado direito do barco. Eu vejo não somente homens que estavam acostumados, que eram vocacionados profissionalmente para fazer aquilo, que estavam atravessando, enfrentando um dia ruim, um dia complicado, um dia em que tudo estava dando errado, mas também eu vejo que neste dia em que está tudo dando errado, neste dia em que tudo está complicado, é neste dia que eles têm mais um encontro com Jesus, que eles veem Jesus, que Jesus fala com eles, e pela circunstância que eles estão enfrentando, eles não conseguem reconhecer que é Jesus. E muitas vezes a nossa vida, no nosso dia a dia, com nós acontece exatamente isso. Muitas das vezes nós estamos atribulados, muitas das vezes nós estamos enfrentando dias de dificuldade. Tem dias como esses discípulos aqui, que tinham uma vocação profissional da pesca. Muitas das vezes dentro da nossa vocação profissional, dentro do nosso emprego, no nosso dia de trabalho, passamos um dia muitas vezes que está tudo dando errado. Passamos o dia, às vezes que passamos o dia inteiro trabalhando e não apanhamos nada, não pescamos nada. E por mais incrível que pareça, essa história dos discípulos muitas das vezes se repete com nós, porque muitas e muitas vezes o Senhor, Ele está na beira da água, Ele está na praia falando conosco, e a gente muitas vezes não consegue reconhecer que é Jesus, porque estamos cansados, estamos fadigados, e no momento da canseira, no momento da fadiga, muitas vezes é difícil reconhecer que Jesus está falando conosco. Mas os discípulos, eles tiveram a capacidade de obedecer a Jesus, mesmo sem saber que era Jesus que estava falando, mesmo sem saber que era o mestre que estava falando com eles. Eles lançam a rede para o lado que Jesus tinha dito, e quando eles puxam a rede, a Bíblia nos diz que eles já não conseguiam trazer a rede para dentro do barco, pela quantidade de peixes que havia naquela rede. Ou seja, eles passaram a noite inteira fazendo o que eles estavam acostumados a fazer, só que estavam fazendo da maneira errada, estavam agindo da maneira errada, estavam tentando pescar do lado errado do barco. Precisou Jesus vir até a beira da água e dar uma ordem para eles, e eles escutarem a voz do Senhor e obedecer, para conseguirem fazer certo aquilo que eles eram acostumados a fazer uma vida inteira. E muitas das vezes é assim conosco. Quantas vezes nós vamos fazer aquilo que estamos acostumados a fazer uma vida inteira, e mesmo sendo acostumados a fazer uma vida inteira, muitas das vezes estamos fazendo da maneira errada. É preciso que Jesus venha e fale conosco, é preciso que a gente ouça a voz do Senhor e obedeça, para que as coisas possam dar certo. Porque tem dias que são dias atribulados e que as coisas dão errado. Mas falando em vocação, irmãos, e é aí que nós chegamos no diálogo entre Jesus e Pedro. Porque dentro desse texto eu entendo que, mesmo Pedro tendo uma vocação profissional, o Senhor Jesus, Ele estava naquele momento chamando Pedro para uma vocação ainda maior do que aquela que Pedro estava acostumado a fazer em sua vida. Jesus já havia falado com Pedro lá no início do ministério, mas havia se passado 3 anos. De repente Pedro já pudesse ter esquecido que Jesus chamou ele para ser pescador de homens e não pescador de peixe. Então nós chegamos neste momento, nesse diálogo, depois dos discípulos reconhecerem Jesus, depois deles descerem do barco e encontrar Jesus já com a fogueira pronta, depois deles encontrarem Jesus já com peixe assando naquela fogueira, com pão pronto, depois de Jesus dar de comer para eles, depois de Jesus
concedei a eles algo para comer, para que eles renovassem as suas forças. Então aí começa o diálogo entre Jesus e Pedro, no qual nós lemos essa noite, em que Jesus começa perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? O primeiro versículo, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais do que esses outros que estão aqui? E a resposta de Pedro é: Senhor, eu te amo. Ou seja, Pedro confirma aquela pergunta de Jesus, e ele diz: não, Senhor, o que Pedro queria dizer era confirmando a pergunta de Jesus: eu te amo mais do que esses que estão aqui. Então Jesus pergunta novamente para Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro é: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a ordem que Jesus dá é: apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta pela terceira vez a Pedro: Pedro, tu me amas? E a Bíblia aqui vai nos dizer que Pedro ficou incomodado, Pedro ficou entristecido por Jesus lhe perguntar pela terceira vez se ele amava o Senhor Jesus. Para nós, irmãos, parece algo óbvio. Como que alguém que deixou a sua vida, deixou a sua família, deixou os seus afazeres para seguir Jesus, como ele faria isso se não fosse por amor? Como ele faria isso se ele não amasse o Senhor Jesus? Mas aqui Jesus, eu creio que Jesus está chamando a atenção exatamente para o fato da motivação. Qual era a motivação pela qual Pedro seguia Jesus? Qual era a motivação pela qual Pedro havia largado tudo para seguir Jesus? Qual era a motivação pela qual Pedro chamava o Senhor de mestre? Chamava, o Senhor de Cristo? Qual era esta motivação? Jesus queria que Pedro tivesse um entendimento bem claro de que a motivação de fazer algo no reino de Deus tem que ser por amor. Existem muitas pessoas, existem muito hoje em dia, pessoas que estão dentro do reino de Deus, pessoas que estão na igreja e muitas das vezes trabalham, muitas das vezes falam, têm os seus afazeres na igreja, têm os seus afazeres dentro do reino, mas a motivação não é o amor. Jesus está aqui chamando a atenção de Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Então tu apacenta as minhas ovelhinhas. E aqui Jesus não está dizendo para Pedro ser pastor, Jesus está dizendo: Pedro, apacenta as minhas ovelhinhas. Se os irmãos olharem para o significado da palavra apacentar, os irmãos vão ver que apacentar é conduzir ao pasto. Ou seja, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, tu é o responsável por alimentar essas ovelhas a partir de hoje. Só que isso tem que ser feito com amor. Isso tem que ser feito porque tu me ama. E não porque tu quer ser o pastor da igreja. Não porque tu quer ser mais reconhecido do que alguém. Não porque tu quer ganhar algum tipo de lucro com isso. Não, Pedro. O que tu faz, o fato de tu apacentar as ovelhas, o fato de tu ser chamado, de tu ter uma vocação para alimentar as ovelhas, tem que ser com a motivação de amar a Cristo. E irmãos, muitas e muitas das vezes a gente pode estar dentro da igreja, ou pode estar no reino de Deus com a motivação errada, a motivação que não seja o amor a Cristo. Eu preguei aqui, na última quarta-feira que eu preguei aqui, eu falei para os irmãos a respeito de Zaqueu, e a respeito do fato que muitas pessoas seguiam Jesus simplesmente porque Jesus curava, muitas pessoas seguiam Jesus simplesmente porque Jesus multiplicava pão, porque Jesus multiplicava peixe, porque Jesus fazia milagres que os alcançavam nas suas necessidades. E muitas vezes isso são motivações erradas, porque tudo que nós fizemos no reino de Deus tem que ser por amor a Cristo. E se nós entendermos isto,
Isso pode trazer uma mudança para as nossas vidas. E aqui, irmãos, nós estamos falando também de um relacionamento, é um relacionamento entre Jesus e os seus discípulos. E como eu já falei para os irmãos outra vez, a Bíblia, a palavra de Deus, ela toda é sobre relacionamento. É sobre o relacionamento que nós temos com Deus, o relacionamento que Deus quer ter conosco. E este relacionamento entre nós e Deus, e este relacionamento que a Bíblia nos ensina que nós temos que ter com os nossos irmãos, com as pessoas que nos rodeiam, é um relacionamento todo baseado em amor. É por isso que Jesus vai nos dizer em Mateus, no capítulo 22, no versículo 37, no versículo 39, que Jesus vai falar dos mandamentos, e Jesus diz: olha, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz: desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, o principal de tudo é o amor. A motivação de tudo tem que ser e deve ser o amor. Fora disso, irmãos, podemos correr o risco de estar fazendo alguma coisa com uma motivação errada. Aleluias. O próprio fato do Senhor Jesus ter vindo ao mundo, o próprio fato do Senhor Jesus ter morrido numa cruz, a motivação de Jesus ter morrido numa cruz era o amor de Deus. No próprio Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, que é muito conhecido, o Senhor Jesus nos mostra ali, João falando: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a motivação de Jesus ter morrido? A motivação é porque Deus amou o mundo. E o apóstolo Paulo depois vai falar: porque Deus mostra o seu amor para conosco, no fato em que Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Ou seja, qual era o motivo? Era porque nós éramos bonzinhos? Era porque nós merecíamos? Não éramos bonzinhos, não merecíamos a salvação, não merecíamos que Jesus morresse por nós, mas porque a motivação de Deus é o amor, Ele entregou Jesus, Ele entregou o seu Filho unigênito para morrer numa cruz, porque Ele nos ama. E este amor de Deus, não importa se eu faço tudo certo, não importa se eu faço tudo correto, não importa se eu sou um exemplo na sociedade, ou se eu faço tudo errado, o amor de Deus, Ele me encontra da mesma maneira. Agora, o que Deus espera de nós? Dentro de um relacionamento em que existe alguém que ama outra pessoa, o que Ele mais espera? É ser correspondido neste amor. E o que Deus espera de nós é que nós venhamos corresponder a Ele neste amor que Ele tem para conosco. E é por isso que a pergunta de Jesus para Pedro, antes de dar uma determinação, antes de dar um cargo, antes de dar uma vocação espiritual, antes de dizer: Pedro, tu vai ser o pastor, olha Pedro, tu vai ser o pregador, antes de qualquer coisa, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Irmãos, Jesus não perguntou para Pedro assim: Pedro, tu é teólogo? Jesus não perguntou para Pedro assim: Pedro, tu é calvinista ou tu é arminiano? Não. Muitas e muitas vezes se dá muita atenção a esse tipo de coisa. Muitas e muitas vezes se dá muita importância a esse tipo de coisa. E eu não estou aqui para dizer que não é importante, não. Mas Jesus, Ele queria saber do básico. E o básico é: Pedro, tu me amas? Se tu me amas, Pedro, o resto o Espírito Santo te ensina. Agora precisa ter o básico, precisa que tu me ame. A tua motivação para fazer algo para mim tem que ser o amor. E eu convido os irmãos para nós lermos
Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, uma palavra bastante conhecida, no capítulo 13, vamos estar lendo os 3 primeiros versículos deste capítulo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, que o apóstolo Paulo nos escreve, essa escrita, essa citação do apóstolo Paulo em relação ao amor, é exatamente um capítulo depois que o apóstolo Paulo fala dos dons espirituais. No capítulo 12, o apóstolo Paulo fala dos dons espirituais. No capítulo 13, o apóstolo Paulo vai nos dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o sino que retine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Versículo 3: e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O que o apóstolo Paulo aqui está descrevendo é praticamente o exemplo de um cristão. É alguém que tem a capacidade de falar a língua dos homens e dos anjos. É alguém que tem a capacidade de profetizar. É alguém que pode ter a capacidade, de ter uma fé tão grande a ponto de transportar os montes. É alguém que tem uma fé tão grande, é um exemplo tão grande que ele é capaz de doar todos os seus bens para o sustento dos pobres. E Paulo aqui está dizendo: se não tiver amor, tudo isso é em vão, não se aproveita nada disso. Pode falar em línguas, pode profetizar, pode ter uma fé que transporte montes, mas se não tiver o amor, tudo isso é tempo perdido. É o que o apóstolo Paulo está nos dizendo, é o que a palavra de Deus está nos dizendo. E aí os irmãos conseguem entender por que Jesus começa o diálogo perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? Porque o amor a Deus, o amor a Cristo, deve ser a nossa motivação de vida. Porque se nós entendermos isso, irmãos, teremos mais facilidade na nossa vida cristã. Porque quando o apóstolo Pedro e todos os outros apóstolos entenderam, compreenderam isso, eles entenderam que a motivação era o amor a Cristo, era o amor a Deus, a vida deles é transformada. Porque às vezes a gente tem a ideia de que eles foram totalmente transformados lá no capítulo 2 de Atos, quando eles recebem o Espírito Santo e falam em línguas. Não, mas antes disso, eles já tinham tido a vida deles transformadas. Porque Jesus, quando foi aos céus, eles se reúnem e ficam num lugar reunindo, orando, buscando a Deus. E a Bíblia nos diz que dia e noite eles permaneciam orando e esperando a promessa que Cristo havia feito. Por quê? Porque a motivação deles, a partir daquele momento, era o amor a Cristo, o amor a Deus. Antes de Jesus morrer na cruz, eles tinham várias outras motivações. Eles tinham a motivação, por exemplo, a esperança de que Jesus fosse ser o rei de Israel e fosse expulsar os romanos da terra de Israel. Eles tinham a motivação, de repente, dos milagres que Jesus fazia. Eles tinham várias outras motivações, mas depois que eles entenderam que a única motivação plausível era o amor a Deus, era o amor a Cristo, a vida deles é transformada. Tanto é que, se os irmãos olharem o que era a igreja em Atos dos Apóstolos, os irmãos vão ver que era uma igreja totalmente diferente do que nós temos hoje. Os irmãos vão ver que era uma igreja em que as pessoas não tinham medo de morrer.
por amor a Cristo. Era uma igreja em que as pessoas não tinham medo de ser presas por amor a Cristo. Era uma igreja em que as pessoas tinham desapego às coisas materiais e tinham a capacidade de vender o que tinham e dividir com os necessitados. E era algo tão grande isso que eles faziam, que Atos dos Apóstolos vai nos falar no capítulo 13 e no capítulo 4, vai nos falar que dentro da igreja, dentro da comunidade cristã, não havia gente necessitada. Tudo isso por quê? Porque a motivação deles era o amor a Deus, a motivação deles era o amor a Cristo. Então Jesus começa perguntando: Pedro, tu me amas? E depois, a terceira vez, Pedro diz: Senhor, tu sabe que eu te amo. Senhor, tu sabe, tu conhece todas as coisas e tu sabe que eu te amo. Então, depois de Pedro entender a motivação, aí então Pedro recebe de Cristo a vocação espiritual dele: apacenta as minhas ovelhas. É claro, irmãos, que quando nós falamos em amor, na nossa língua, o português, ele é um pouco pobre para falar em amor. É um pouco pobre para nós falarmos da palavra amor, ou do que significa a palavra amor. Se os irmãos pararem para pensar, nós usamos a mesma palavra para dizer que amamos um filho, e a pessoa usa a mesma palavra para dizer que ama um cachorro. A palavra é a mesma, só que dentro do que é a linguagem grega, dentro do que é o grego em que foi escrito o Novo Testamento, a palavra amor no grego, ela tem no mínimo 5 palavras, tem mais do que isso, mas ela tem no mínimo 5 palavras que descrevem o que é amor. Porque dentro da língua grega, cada vez que tu vai falar que tu ama alguma coisa, é uma palavra diferente. Lá não é a mesma palavra para dizer que tu ama um amigo e que tu ama a esposa. Lá a palavra amor é diferente para situações diferentes. Dentro da língua grega existe, por exemplo, a palavra storge, que é amor fraternal, significa amor fraternal. Tem a palavra filia, que é um amor de amizade, que é uma amizade. Tem a palavra eros, que é um amor romântico. E tem a palavra ágape, que é um amor incondicional. Então, o que Jesus queria que Pedro entendesse era exatamente a motivação que ele precisava ter para fazer a obra de Deus e para enfrentar as dificuldades que ele iria enfrentar. Porque, da mesma forma que estava acontecendo no momento em que ele estava pescando, estava dando tudo errado, e ele puxava a rede, não vinha peixe nenhum, e passou a noite inteira, ele não pegou peixe nenhum, e eles já estavam com fome, continuavam sem ter nada para comer, e precisou Jesus chegar ali e fazer algo extraordinário. Da mesma maneira, muitas e muitas vezes aconteceu na vida de Pedro. Teve dias de problema, teve dias de dificuldade, teve dias de prisão, teve dias de apanhar, mas ele não voltou atrás, ele seguiu em frente. Ele nunca mais negou Jesus, ele nunca mais quis largar a vocação que Jesus tinha dado para ele e voltar a pescar. Por quê? Porque a motivação dele era o amor a Cristo. E como eu disse para os irmãos, quando nós entendemos isso, a nossa vida espiritual, ela é transformada. Porque todos nós enfrentamos ou enfrentaremos problemas, dificuldades, lutas, desemprego, doença e tantas outras dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas por que nós não desistimos? Por que nós não largamos a Cristo? Porque a nossa motivação é o amor que nós temos por Cristo, é o amor que nós temos por Deus. Quantas vezes no nosso dia a dia, nós às vezes temos a oportunidade de fazer algo errado, temos a oportunidade de fazer algo que é contrário à palavra de Deus, temos a oportunidade de repente de fazer algo que é desonesto, para termos um lucro maior, para termos uma chance melhor, para alcançarmos algum cargo que queremos. E por que nós não fizemos isto?
Porque nós amamos a Deus. Aleluias. Às vezes as pessoas pensam que o cristão é aquele que não faz as coisas erradas porque tem medo de que Deus largue fogo do céu e consuma ele. Ele só não faz porque ele tem medo de Deus. Não. Nós não fizemos porque nós amamos a Deus. Porque a nossa motivação, ela é o amor a Deus. Assim como a motivação de Cristo morrer na cruz do Calvário foi porque Deus nos amou, o fato de nós não desistirmos da vida cristã, o fato de nós muitas vezes não fazermos coisas erradas que aparecem no nosso caminho, também é porque nós amamos a Cristo, é porque nós amamos a Deus e amamos a palavra de Deus. A nossa principal motivação, irmãos, precisa ser o amor a Deus. Muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Muitas das vezes nós nos esquecemos desta motivação. E são nesses momentos que nós ficamos desanimados, são esses momentos que nós ficamos cansados, são esses momentos que muitas das vezes a gente pensa em voltar para trás. São esses momentos que às vezes a gente pensa em voltar para a pesca. São esses momentos que às vezes a gente pensa em pegar uma rede e pescar, como o apóstolo Pedro fez, como os outros discípulos fizeram acompanhando o apóstolo Pedro. Mas nós temos que nos lembrar que, mesmo em meio a dificuldades e às incertezas, a motivação que precisa ter no nosso coração, para nós não desistirmos de tudo, é que nós amamos a Deus e que nós fomos alvos do amor de Deus. E eu te convido a fechar os teus olhos nesta hora e vamos orar ao Senhor. Pai eterno, nós te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que veio de encontro ao nosso coração nesta noite. Nos ajuda, Senhor, que esta palavra fique gravada nos nossos corações e que esta palavra venha surtir efeito em nossa vida, que esta palavra ela venha ser transformadora em nossas vidas, venha ser transformadora em nosso ser, Senhor. Ó Pai, tens misericórdia de nós, Senhor, que muitas das vezes a nossa motivação é uma motivação errada. Muitas das vezes a nossa motivação é uma motivação egoísta. Muitas das vezes a nossa motivação é algo que nós queremos apenas nos beneficiar daquilo que o Senhor pode fazer. Mas tens misericórdia de nós, Senhor. Que se até o dia de hoje a nossa motivação foi qualquer outra coisa, nesta noite o nosso coração venha a ser transformado. E a motivação de nós estarmos aqui, a motivação de nós te servirmos, a motivação de nós vivermos a caminhada da vida cristã, seja porque nós te amamos e o teu amor, este amor que temos por ti, venha ser a nossa motivação de viver, Senhor. Pai, eu te peço a tua misericórdia sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui nesta noite. Senhor, os teus filhos que entraram aqui lutando em dificuldade, enfrentando problema, enfrentando doenças e enfermidades. Senhor, de repente os teus filhos chegaram aqui nesta noite cansados, desanimados, sem força, porque de repente eles pescaram a noite inteira, passaram a noite inteira lançando a rede e não conseguiram apanhar nada. Mas Senhor, que nesta noite eles possam ouvir a tua voz. Que nesta noite eles possam olhar para a beira da água, que nesta noite eles possam olhar para a praia e eles possam te reconhecer, Senhor. Eles possam ver que é o Senhor que está falando com eles. Eles possam reconhecer a tua voz falando ao coração deles, Senhor, e que a vida deles seja transformada, que esta dificuldade venha se transformar em bênção, que este problema venha se transformar em bênção, Senhor, que esta enfermidade venha se transformar em um testemunho de milagre do Senhor na vida deles. Nós cremos em Ti, Senhor, nós confiamos em Ti. Senhor, nós sabemos que Tu és a nossa única esperança, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha sobre as nossas vidas nessa noite com milagre. O
Senhor venha sobre as nossas vidas nesta noite, aleluias, com descanso para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão desanimados, Senhor. Senhor, e que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu Espírito Santo possa abundar em nossos corações e possa ser abundante em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por toda a Tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.